Uma mulher envolta em interrogações. Uma personalidade de grandes feitos e, ao mesmo tempo, de muitos segredos. O que é verdade ou não na vida de Marie-Anne Adélaïde Lenormand, ou, como ficou conhecida, Mademoiselle Lenormand. Desde seu nascimento até sua morte, aos 71 anos, ela supostamente circulava na alta sociedade francesa do século XVIII. Lenormand virou sinônimo de misticismo, glamour e mistério. Porém, sabia que o baralho cigano que leva o seu nome talvez não tenha sido criado por ela? Venha comigo neste caminhar para descobrirmos mais sobre essa grande personalidade do mundo esotérico, a Madame Lenormand. Entre e fique à vontade. Em algum momento de sua vida, você já ouviu falar do baralho cigano. Foi talvez por meio daquela sua tia mística, ou uma amiga que herdou da avó um baralho surrado, um suposto guru na cidadezinha do interior que julgava conhecer os arcanos do mundo imaterial, ou um amigo seu, não importa como. Sempre estamos cercados, de um modo ou de outro, ao misticismo que permeia o povo cigano e este baralho. Esse povo nômade tem raízes culturais fortes e tradições seculares. E, além de tudo, mistérios. Muitos mistérios. O oráculo cigano denominado Madame Lenormand, tão famoso quanto seus proclamados detentores da fama, está também envolto numa mesma aura de ocultismo dada a origem de sua criação. Uma mulher que viveu no século XVIII, em meio à corte francesa, que circulava pelos mais altos escalões sociais e que possuía a fama de grande sacerdotisa divinatória. Porém, tanto o fascínio por sua figura, quanto sua origem e morte estão envoltos em mistérios. Do mesmo modo que ela é essa grande caixa de segredos, a criação do baralho que leva seu nome também, pois, curiosamente, muitos acreditam que não tenha sido ela quem o criou. Marie-Anne Adélaïde Lenormand nasceu na França em 1772, no dia 27 de maio na cidade de Alençon, na região da Normandia, tendo-se notabilizado por ser uma cartomante profissional famosa por suas previsões certeiras, ou quase sempre, e, principalmente, por atender supostamente à alta sociedade da época. Nenhuma outra cartomante francesa ou no mundo ficou tão famosa e conhecida quanto ela. Diferentemente do tarot tradicional, que não possui um autor específico ou um autor a quem a gente possa denotar a sua origem, o baralho cigano é atribuído a essa mulher de fascinante história. Filha de uma família de poucas posses, Madame Lenormand foi educada num colégio de freiras e acabou por deixar Alençon em 1786. No mesmo ano, partiu para Paris, onde teria tido contato com práticas adivinhatórias. Isso, porém, já entra em uma contradição, pois, segundo a época, apenas meninas de famílias abastadas tinham dinheiro e acesso a esse tipo de educação. Se ela era pobre, como teria estudado em um colégio que era acessado apenas pelos grandes figurões da época? Ela se ergueu como uma feiticeira, grande cartomante em toda a França, pelo fato de existirem boatos, veiculados por ela talvez, de que tinha dado grandes conselhos para pessoas famosas de sua época, como diversos líderes da Revolução Francesa, prevendo a decapitação de Robespierre, Marat e Saint-Just, assim como também para a Imperatriz Josefine, esposa de Napoleão Bonaparte, e ainda o czar Alexandre I da Rússia. Por pouco mais de 40 anos, Lenormand fazia previsões para diferentes pessoas na sociedade francesa e até fora dela, sempre com grande quantidade de acertos, o que fez sua fama crescer ainda mais. E também a ira das autoridades. Ela acabou sendo presa por diversas vezes, mas sempre conseguia sair da prisão devido a seus contatos com pessoas importantes da época. O baralho que leva seu nome surgiu após sua morte, 2 anos depois, supostamente em 1845. Além do baralho, 5 livros foram lançados como de autoria de Marie-Anne, embora não houvesse nada que indicasse essa autoria, exceto o endereço em Paris, a rua Vivienne 46. Uma outra curiosidade é que Vivienne é também o nome da grande sacerdotisa mãe de Avalon, terra dos cavaleiros da Távola Redonda e das histórias de Uther Pendragon, Rei Arthur, Lancelot, Guinevere e o grande mago Merlin. Estes livros incluíam estudos profundos em astrologia, quiromancia, que é a leitura das mãos, taromancia, entre outros oráculos e formas divinatórias. Entre as diversas imagens e simbologias, os livros traziam uma miscelânea de mitologia grega, cabala, talismãs sagrados, imagens de estrelas, flores e um conjunto de cartas que, na época, eram de 55. Em 1850, na Alemanha, o editor J.F. August Reif
lançou este compêndio e as cartas sob o nome de Cartas de Leitura do Futuro de Madame Lenormand. No mesmo ano, um novo conjunto de cartas seria lançado chamado Pequeno Lenormand, ou, como originalmente, Le Petit Lenormand. Curiosamente, como tudo em sua vida, essas cartas nunca haviam sido publicadas na França, mas apenas na Alemanha, Áustria, Bélgica e Suíça. Em 1972 foi descoberto que essas cartas originalmente não eram para adivinhação, mas era um jogo de azar com os naipes e algumas figuras ilustrativas que, posteriormente, foram associadas a ideias e mensagens para serem utilizadas como um oráculo divinatório. Marianne acabou vindo a falecer em Paris no dia 25 de junho de 1843. Seu sobrinho, único herdeiro à época, já que supostamente ela não teria tido filhos e nem se casado, herdou sua grande fortuna de 500 mil francos, o equivalente a hoje a mais ou menos 3 milhões de reais. Como tudo na vida de Lenormand, as palavras supostamente, aparentemente, talvez e mistérios se repetem. Mas independente de ter sido criado ou não por ela, ou ainda de ter sido no início um jogo de baralho comum, a aura de energia envolta neste oráculo ao longo de todos os tempos e a carga secular de ensinamentos e previsibilidades certeiras do povo cigano ajudaram a construir toda a sua fama, toda a sua energia, toda a sua espiritualidade. Muito obrigado.